Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Este vídeo vai se chamar Breve Introdução à História do Linux. Ora bem, a origem do Linux, pois quem quiser pode ir à Wikipédia para ler mais sobre isso. E existem por aí outros sites para lerem documentação e, no fundo, coisas que não são propriamente importantes saber, contudo, para quem gostar de ler, é porreirinho. Portanto, o Linux tem origem no Unix. O Unix é um sistema operativo que, pronto, a maior parte das vezes nem tem interface gráfica, portanto, é só um terminal. Portanto, o Unix foi, antes de tudo, portanto, já era hardware para servidores. Portanto, este hardware é antes de aparecer o computador pessoal, não é? Portanto, os computadores para as pessoas, normalmente, não é? Seja para mim ou seja para outra pessoa qualquer que até usa o computador. E, portanto, nesta altura, o código associado ao desenvolvimento de sistemas operativos era o chamado código fechado ou proprietário, isto é, pago, e, portanto, com muitas restrições de acesso ao código em si. É quase como haver um livro, mas que não se pode ler o conteúdo do livro. Portanto, em princípio, pronto, sabemos que o livro existe, mas não se pode ler o livro, portanto, pronto, é difícil concluir todas as propriedades do livro se não temos acesso a ler o livro, não podemos ler o livro, não é? Não. Portanto, o Unix teve algumas variações, tanto no seu próprio desenvolvimento e portanto, nesse desenvolvimento durante alguns anos apareceu o FreeBSD, ou o BSD, e entretanto também apareceu o Linux. O Linux aparece e começa a ter alguma força no público quando um senhor chamado Linus Torvalds, que é este senhor aqui, este nome, né, criou esta coisa que é o kernel. O kernel é o software que podemos considerar que fala ou que comunica ou que faz a ponte de comunicação entre o hardware, que é a parte mecânica do próprio computador, e o software, que é as aplicações. As aplicações, para funcionarem, a maior parte delas, têm de falar com o computador tem que ler, portanto, as funções que o programa quer executar e, portanto, a máquina tem que ter a capacidade de ler esse código para ter a capacidade de executar o código. O kernel aparece, portanto, é desenvolvido por este senhor e portanto, pronto, a partir do momento que se tornou público, algumas centenas, se não milhares de pessoas começaram a desenvolver e a ajudar o desenvolvimento desta aplicação que tem que fazer consultas constantes de hardware para que a comunicação seja cada vez melhor e, portanto, haja mais compatibilidade de hardware e haja cada vez mais portanto, capacidades de qualquer pessoa usar o sistema Linux. Ora bem, como diz aqui, para quem quiser ler assim, de uma forma mais profunda, podem ir à Wikipédia e procurar por História do Linux. Em princípio aparece algumas coisas. Mas o português que tem lá é o português do Brasil e pronto, em alguns momentos são questões muito técnicas, mas em alguns momentos, pronto, soa mal, não é? Portanto, as variações da construção frásica são um bocadinho diferentes.
e portanto às vezes, pronto, ficamos assim na dúvida, o que é que será? Será isto? Será aquele outro? Pronto. É uma questão de habituação, contudo, lá está. Mais vale que a tradução seja mais aproximada à nossa língua, não é? Neste caso o português de Portugal, do que um português que não tem origem em Portugal. Pronto, irá levar-nos algumas vezes a confusões interpretativas. Para quem sabe ler inglês, o melhor será consultar a Wikipédia em inglês e procurar pela mesma coisa. Neste caso seria Story of Linux. E então, pronto, aí aparece muito mais documentação, mas assim uma forma exorbitante, mas muito mais, não é? Portanto, como vocês sabem, isto tem tudo a ver com licenças. No fundo, quase todas as coisas neste mundo têm uma licença associada. Eu, por exemplo, no meu trabalho do Audio for Sounds, tenho uma licença associada. O desenvolvimento de software tem licenças associadas. Como tinha dito, aqui existe este senhor aqui, que é o responsável pela GNU e pelo GPL, que é uma licença gratuita, no qual considera que qualquer um pode ler, modificar e alterar, portanto, o código de cima a baixo, portanto, melhorá-lo ou piorá-lo, cada um faz o que quiser com aquilo. E portanto, isso permitiu que imensa gente pudesse começar a testar as várias aplicações que eram publicadas, portanto, publicadas ao público, né? Portanto, com o próprio código e as várias linhas lógicas que constroem a aplicação, e dessa forma permitiu que houvesse um avanço mais rápido das aplicações, porque havia muito mais pessoas focadas no desenvolvimento de cada uma dessas aplicações. Okay? E portanto é neste sentido que, pronto, o Linux é gratuito e open source, isto é, código aberto. O FreeBSD ou o BSD é gratuito, também é de código aberto, contudo há licenças de uso que são um bocadinho diferentes e que algumas são de conteúdo proprietário. Portanto, isto depois, dependendo das portanto, compatibilidades de hardware, muitas vezes até em Linux temos que instalar aplicações proprietárias, isto é, de código fechado, ou para termos acesso à leitura do hardware via o software. Porque nem tudo, não é, é de código aberto, isto é, as várias propriedades de cada peça tecnológica que os computadores podem ter, portanto, a mecânica eletrónica nem sempre é partilhada. Não é? E como tal, o programador que tenta fazer a tal comunicação do software com o hardware muitas vezes não consegue desenvolver as aplicações de uma forma minimamente eficazes, porque há uma falta de conhecimento do hardware. Portanto, pronto, são incapazes de perceber como é que o hardware quer que a língua, portanto, esta conversa entre o software e o hardware seja feita. Contudo, aqui o kernel é aquilo que potencia essa mesma comunicação e, portanto, ao longo dos anos foi sendo desenvolvida e, pronto, e hoje em dia quase todas as máquinas, né, são lidas pelo Linux e, portanto, pelo kernel. Okay? O kernel às vezes também se lhe chama o núcleo,
portanto, neste caso podia ser também o cérebro, não é? O cérebro, neste caso, é a ferramenta que permite processar informação e saber problemas de hardware, detectar problemas de hardware. É quase como nós como seres vivos, em princípio, não é? Quase todos só sentimos dor porque o cérebro nos diz que existe dor associada ao hardware, isto é, ao corpo. Ok. Isto é aquelas coisas que eu vos digo, isto é uma apresentação extremamente minimal sobre o Linux. E, portanto, ainda por cima, isto é simplesmente uma introdução teórica sobre algo que, mesmo sendo algo interessante, para quem considera interessante, não é importante saber. Nós não precisamos de saber isto para trabalhar com Linux. Eu ainda hoje comentava no Facebook que eu comecei a usar Linux, creio eu, em 1996, mais ou menos, e só passado quase 10 anos é que comecei a ter alguma curiosidade em ler tudo, a parte teórica e a parte eletrónica e de hardware que está associada à tecnologia. Portanto, nós não precisamos ter o domínio deste conhecimento para trabalhar com Linux. Contudo, nas apresentações, hora de cursos, hora de uma catrafada de leques de conhecimento, a estrutura da apresentação, hora do curso, hora do conhecimento em si, por norma, apresenta a história desse mesmo conhecimento antes de oferecer o conhecimento. Contudo, nós aprendemos a andar antes de saber como é que o processo de andar se produz. Tanto é que, na verdade, nós mexemos e usamos tantos músculos e tantas particularidades num simples passo que, em princípio, teríamos que memorizar imensas coisas, não é? Para aprender a andar. Portanto, passaríamos os primeiros 18 anos a aprender a estudar como andar. Portanto, nós não precisamos de estudar o conteúdo técnico de como um corpo desenvolve o andar antes de aprender a andar. Okay? Entretanto, isto apareceu aqui como umas curiosidades e críticas. Há um senhor que era, portanto, já não me recordo do nome dele, mas também não é muito importante, depois vocês podem consultar isso também no Wikipedia, que era um tipo, que era um cientista computacional e considerou, isto é, falou e, portanto, partilhou ao público que o Linux era obsoleto. E era obsoleto porque não havia portabilidade, isto é, lá está, não era fácil o desenvolvimento das aplicações, não havia um controle de qualidade e ou das versões de software, e depois havia, lá está, a tal incompatibilidade entre o Linux e os fabricantes de hardware. Os principais fabricantes de hardware atualmente e na altura era a Intel, depois apareceu a AMD, creio eu, né, mais ou menos nesta sequência, e portanto hoje em dia são estes os dois fabricantes de hardware principais para os nossos computadores pessoais. Depois aparece aqui uma espécie, é uma realidade que acontece ainda hoje, que existe uma espécie de competitividade entre a Microsoft Windows e o Linux. Portanto, como a maior parte das pessoas que compram um computador numa loja qualquer, principalmente nas grandes superfícies, o computador já vem com o Microsoft Windows, ao nível da parte visual é muito mais agradável. A maior parte dos sistemas operativos do Windows são bastante mais agradáveis, contudo, depois têm imensos problemas associados aos updates, usam muita memória, há imensas coisas que acontecem e que nós não temos controlo
sobre as coisas que estão a acontecer e, portanto, nesse sentido, a parte de privacidade e segurança desaparece ou quase desaparece, ok? Portanto, e depois, além disso, existem licenças constantes para cada versão da Microsoft do Windows e as aplicações que estão associadas ao Windows também, uma grande parte tem licenças pagas. Portanto, se quisermos ter o Office, temos que pagar o Office, se quisermos ter o Photoshop, temos que pagar o Photoshop, e etc, etc, etc. Em Linux existem alternativas para todos esses softwares de forma gratuita. Portanto, não é preciso pagar nada para que se possa produzir mais ou menos o mesmo. E pronto, e isto foi uma breve introdução da história do Linux. Eu aconselho a todas as pessoas que tenham uma curiosidade assim detalhada de como é que tudo isto se desenvolveu, todos vejam, leiam a Wikipédia, ora em português, ora em inglês, e pronto, e divirtam-se, e pronto, e o vídeo vai ficar por aqui.